volta ao podcast Sebrae On. Meu nome é Célia Perim e eu estou gestora do Programa de Sustentabilidade do Sebrae Espírito Santo. Hoje conosco está um convidado muito especial, o Manuel Lisboa, que trabalha no setor de plástico. Manuel, gostaria que você se apresentasse melhor, né, para a gente ter um bate-papo bem legal sobre o nosso tema de hoje, que é a economia circular. Então tá bom. Célia, novamente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui no estado do Espírito Santo, né? E trabalhando com esse tema. Eu sou engenheiro de materiais com especialização na área de polímeros. Tenho um mestrado também na área de polímeros de nanocompósitos e hoje eu estou fazendo também parte do doutorado na USP, tratando especificamente dessa questão de reaproveitamento de resíduos sólidos, para começar a trabalhar nessa questão da economia circular. Que legal. Então, você é de São Paulo e está trazendo sua experiência para nós aqui no Espírito Santo. Hoje eu sou natural de São Carlos, sou caipira lá do interior de São Paulo. Daqui a pouco sai porteira aqui também. Mas hoje eu moro no Rio Grande do Sul. E tenho atuado nessa área também, dando consultoria e também nessa parte de modelos de reaproveitamento de resíduos sólidos, né? Através de uma empresa chamada CityMine, e também faço consultoria para o Sindicato de Plásticos do Rio Grande do Sul. E carinhosamente também apoio um pouco aqui o do Espírito Santo. Que bom. Então, seja muito bem-vindo, Manuel. Eu gostaria de a gente começar essa conversa nossa para você trazer para a gente um pouquinho do conceito, o que vem a ser economia circular, qual a diferença de economia circular e logística reversa, como que a logística reversa está dentro da economia circular, como que isso tudo começa? Bom, eu acho que ele vem tudo dentro de um conceito que a gente tinha. Para falar da economia circular, a gente vai ter que falar da economia linear, né? Onde a gente retira, a gente utiliza os produtos e descarta. E dentro dessa economia, quanto mais eu descarto, mais eu tenho necessidade de produzir. Só que o que está acontecendo? A gente está gerando uma montanha gigantesca de resíduos e, ao mesmo tempo, a gente não tem mais tantos recursos naturais. Alguns metais, às vezes o próprio petróleo, alguns produtos que você não consegue mais encontrar com tanta quantidade na natureza. Então, esse sistema está meio fadado a um colapso. Então, a gente vem com um conceito de economia circular, que é baseado na natureza. Então, a natureza, o que acontece? Você tem lá uma grama, um inseto como uma grama, esse inseto vai ser comido por um pássaro, o pássaro vai comer uma fruta, depois ele volta, esse pássaro morre, volta, fertiliza o solo, e você tem um ciclo constante de produção e consumo de material e gera um equilíbrio. Isso, então sempre pensando a economia circular como um círculo, né? Então, da onde parte, né? Vamos pegar pela empresa, né? Pensando numa empresa. Então, desde o momento que ela começa a pensar em quais insumos que vão entrar na sua empresa, como que ela vai trabalhar isso dentro da empresa dela e depois como que isso sai dentro da produção, né? E depois como isso sai, como que ela trabalha. Isso, e a gente costuma colocar hoje, no meu ponto de vista, a energia circular começa no design. Porque o design não é só a forma como você faz o produto, mas é saber o que ele vai de material lá dentro, quais são os consumos que ele tem de energia para ser produzido, mão de obra, quais os resíduos que eles vão deixar no meio ambiente e depois quanto tempo ele vai ser reutilizado e depois como ele pode ser reciclado para ser reintegrado no ciclo novamente. Então, você tem, ao invés de você retirar da natureza, a gente começa a retirar das fontes que a gente tinha descartado. Então, que isso vem através da reciclagem, eu pego esse produto, eu faço a reciclagem. A partir do momento que eu faço a reciclagem, eu não retiro mais da natureza e eu coloco ele dentro de um novo ciclo produtivo. E aí você não gera montanhas de resíduos e, ao mesmo tempo, diminui. Obviamente, quando eu reciclo, eu diminuo a quantidade de energia que eu utilizo e, obviamente, eu não uso recursos naturais. Uhum. Então, assim, pensando, né, em tudo que você falou, a logística reversa é parte desse processo, né? A logística é parte desse processo, porque para você reciclar ou para você reinserir, você tem a logística tradicional, que você vai mandar os produtos, e depois você tem que trazer ele de volta novamente para uma unidade produtiva. E aí existem vários tipos tem umas logísticas reversa mais fechada, que é de produto a produto, tem outros que pode ser multiprodutos. Então,
ela é uma ferramenta muito importante dentro da economia circular. Senão eu não consigo dar circularidade. Exatamente. E assim, como que você hoje, né, uma vez que você trabalha em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, nos apoia aqui no Espírito Santo, como que você vê hoje que as empresas de pequeno porte, elas estão participando, né, desse processo? Como que isso está funcionando para empresas de pequeno porte? Eu faço essa pergunta porque quando a gente fala sobre esse assunto, a gente, assim, vou colocar então em termos de empresário, a gente pode até pensar que um empresário, um MEI ou um micro, né? Como que ele pode participar de todo esse processo para que ele consiga realmente estar fazendo parte dessa cadeia, né? Estar nessa cadeia como um todo. Então vamos lá, uma excelente pergunta, porém não é fácil dela ser respondida, tá? Porque a gente costuma separar o que é circularidade e o que é uma economia circular. Circularidade, você vai fazer a circularidade dos materiais. Agora, a economia circular, ela tem um conceito mais amplo. Ela nasce como uma nova forma de economia, uma nova forma de remuneração, diferente da economia linear que nós temos hoje. Então, por exemplo, e dentro do conceito de economia circular, eu acho que as pequenas empresas terão mais oportunidade do que as grandes empresas. Por quê? Porque quando você faz a economia circular, ela é muito mais ampla do que o conceito de reciclagem. Então, ela vai começar primeiro a questão que é base. Eu tenho que deixar, quando eu fabrico um produto, eu tenho que deixar ele o maior tempo possível em circulação. Deixar o maior tempo possível em circulação significa que ele vai precisar de manutenção e reparo. E boa parte desses reparos que vão acontecer, eles não vão estar na fábrica que eu produziu, vão estar de uma forma distribuída. E essa forma distribuída vai garantir a essas empresas pequenas a oportunidade de fazer uma geração de caixa por conta disso. E não só isso, mas também a questão de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de economia circular, uma dos pilares bastante importante é a questão da compartilhamento. Então, por exemplo, ao invés de eu ter uma furadeira, eu vou para um sistema compartilhado. Então, se eu tiver uma empresa no bairro que ela consiga, uma empresa menor que ela consiga aproveitar disso, ela consegue pegar, compra, faz toda a parte de manutenção e faz toda a parte de compartilhamento, que obviamente isso vai ser difícil ser feito por uma empresa grande, mas poderá ser feito por uma empresa pequena. Entendi. E assim, então assim, eu vejo que as grandes empresas, elas podem até trabalhar de uma forma até melhor com aquelas empresas que são fornecedoras dentro da cadeia de fornecimento, né? Para poder facilitar esse processo para que as pequenas, né, empresas consigam estar inseridas realmente. Um sistema de parcerias. As grandes vão precisar dessas parcerias com as empresas pequenas, mas as empresas pequenas têm que estar preparadas. O que eu vejo hoje elas estão, a economia circular é o que chama a atenção de várias empresas. Então, a gente percebe pelo número de eventos, pelo interesse dessas empresas, estar falando, olha, eu estou fazendo economia circular, mesmo que às vezes não esteja acontecendo 100% da economia circular, mas já existe um embrião de começar a fazer essa circularidade de material. Então, normalmente vai começar com uma reciclagem, depois aí você vai percebendo que a reciclagem você precisa ter um design melhor, que as grandes acabam apoiando. Então, quando a gente fala de designer, vamos lembrar que a Coca-Cola, ela tinha a garrafa transparente, depois por Guaraná ela tinha aquela âmbar e para Sprite ela tinha uma garrafa meio esverdeada, né? E aí, o que eles trabalharam no design? Então, a Coca-Cola hoje ela está 100% transparente. E aí facilita significativamente quando você vai ter essa parte de reciclagem. Viu? Outras coisas que a gente tem, as empresas pequenas, eu acho que vai ter mais oportunidade, como você falou, de logística reversa. Dificilmente uma empresa grande vai conseguir operar uma logística reversa de forma pegando todo o território nacional e talvez até o custo dela ficaria muito caro. Então, é uma oportunidade para as empresas menores. A gente já está vendo hoje, de uma certa forma, a própria cooperativa, que é uma empresa menor, não é isso? E ela está ajudando nessa questão apoiando a questão da logística reversa. A gente, há uns
30 anos atrás, não existia essa quantidade que a gente vê hoje. E isso acaba gerando renda e, principalmente, permitindo que o material volte a ser reutilizado. Você, como é da cadeia do plástico, né, que você trabalha mais dentro dessa cadeia, você acha que o plástico, quando a gente pensa nos demais materiais que a gente tem, como que ele está hoje? Porque eu sei que a latinha, né, a alumínio, ela tem essa questão da volta dentro até da logística reversa muito fácil, né? Então, assim, quase que 100% do nosso alumínio da latinha, ele volta, né? E o plástico, como que você tem visto isso? O plástico, a gente viu que acho que foi o último setor que começou a trabalhar forte nessa questão de reciclagem. O metal, 50 anos atrás, era um problema que você via um monte na rua, hoje você não vê mais metal, porque ele tem coleta. Na rua, Como é que se fala? O papel também ele tinha problema, então ele foi puxado pelas grandes empresas, começou a fazer toda a parte de tecnologias de reciclagem, e o plástico demorou um pouco para entrar nisso, mas ele entrou e entrou muito forte agora. E aí, para a gente ter aumento dessa questão de reciclagem, a gente vai ter que, obviamente, valorizar mais o produto que era pós-consumo. E aí, o que nós vemos hoje? Quando o preço do plástico está alto, as cooperativas ficam competitivas. Quando o preço do virgem cai, elas perdem a competitividade. Não pode ter essa oscilação. Você tem que garantir para que aumente a reciclagem. Tem que ter uma coisa que movimenta qualquer economia, é o valor econômico. Se não tem valor econômico, o alumínio tem valor econômico, então ele é retornado. O papel tem certo valor econômico, ele é retornado. O vidro não tem tanto valor econômico, então o vidro é bem pouco reciclado em relação aos outros materiais. E o plástico também agora está existindo um investimento muito grande em tecnologias. E essas tecnologias vão permitir aumentar a produtividade. Você aumenta a produtividade, obviamente, mesmo ele custando menos, mas você vai conseguir ter um volume maior. Então, você começa a ter um resultado mais positivo para o plástico. Uma outra pergunta, assim, para que as empresas elas consigam realmente se inserir, eu vejo que muitas, né, nessa questão, né, até na logística reversa, nessa questão da economia circular, elas muitas vezes trazem para as pessoas que o custo de fazer uma reciclagem, de trabalhar, é muito mais caro do que você pegar um material virgem. Como que está essa proporção? O que você entende disso, daí que você consegue ver sobre isso? Eu acho que a gente precisa melhorar alguma coisa, a própria logística nossa, né? Então, hoje, queira ou não queira, 96% de todo o nosso resíduo ele é misturado. E aí, resíduo misturado, você dá mais trabalho para fazer reaproveitamento. O que eu tenho visto em alguns países fora do Brasil, normalmente tem 3 tipos de coleta. Tem uma coleta por orgânico, e esse orgânico também ele é bem prejudicial, então ele deve ser utilizado para produzir metano, retirar a energia dele, que são investimentos. Existe uma outra cadeia que são os secos, que aí vai estar o vidro, o papel, o metal, o alumínio. Isso não tem problema nenhum, porque os sistemas hoje modernos, eles conseguem fazer essa separação muito rápida. A gente tem, principalmente, para o alumínio, para o metal, a gente tem lá um magnético que retira todo o metal em alta velocidade. O alumínio também tem um outro sistema que chama corrente de Eddy, que ele retira. E para o plástico agora, existem os equipamentos que se chamam-se óticos, que ele consegue fazer a separação até 7 toneladas por hora, 7, 8 toneladas por hora de plástico. Então, faz parte dessa política. E tem um terceiro, que é o indiferenciado, porque às vezes a gente fica na dúvida, isso recicla ou não recicla? Esse que recicla ou não recicla, a gente separa ele, e aí, obviamente, esse daí ele pode talvez ser utilizado para uma reciclagem energética. Então, passa muito de uma política de estruturação e valorização. Então, são várias pontas que a gente tem que trabalhar para acelerar essa questão da reciclagem. Ter preço competitivo do reciclado. Para ter preço competitivo, qualquer economia, eu preciso ter o quê? Demanda.
para eu ter demanda. Eu acho que vem a legislação, tem que começar a colocar a necessidade de conteúdo reciclado. Então, você vai colocar 10, 20, 30, 40% de produto reciclado. O que vai acabar acontecendo? Vai ter falta de produto reciclado e aí o preço naturalmente sobe. É o que acontece hoje com o PET. O PET reciclado hoje, ele tem de 10, às vezes a 20% mais caro do que o PET virgem. Então, isso já acontece no mercado de PET. Agora, isso para começar. Ao longo do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia, a tendência é a baixar. Se a gente chegasse lá, vamos supor, há 200 anos atrás, aí eu te mostrasse assim, uma quantidade de minério de ferro, e depois falasse, ó, eu consigo fazer essa pá de turbina aqui. Você ia dizer assim, você está maluco? Vai ser impossível fazer isso, não é? Mas aí a tecnologia foi desenvolvendo ao longo do tempo, a gente aprendeu a minerar no campo. O que a gente tem que aprender agora é minerar na cidade, que é a mineração urbana. Aonde a gente vai poder minerar que tem uma quantidade grande de material? É dentro dos aterros sanitários. Aí, assim, uma outra pergunta que eu te faço, até pegando essa questão dos aterros, né? Porque eu já visitei alguns aterros, né? Eu vejo que realmente o nosso descarte para um aterro é uma coisa, assim, absurda, né? Diariamente. Como que... não pegando só a questão de governo, né, de prefeituras, né, de fazer essas campanhas, né, para a população deixar de encaminhar um resíduo que pode ser reaproveitado para um aterro, mas como que as próprias empresas, até as empresas de pequeno porte, como que elas podem trabalhar até com os seus próprios consumidores nesse meio? Como que elas podem nos ajudar uma prefeitura a trabalhar essa questão de fazer essa logística reversa para que isso não vá para o aterro? Olha, bom, a gente tem um papel das pequenas empresas, mas eu acho que a gente tem um papel bastante fundamental, que o papel de governo. E a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que evitar de verdade é fazer o descarte irregular. O descarte na rua vai ter problema, seja o plástico, seja o papel, seja o vidro, seja o metal, ele vai ter uma consequência negativa e a gente vai acabar perdendo um pouco de valor econômico disso daí. Eu acho que essas empresas menores, tem empresas, algumas startups que poderiam ser criadas para ser montado e trabalhar a questão da melhoria de propriedades dos plásticos, procurar centros de pesquisa e universidades para começar a fazer isso. A gente sabia pegar o petróleo e fazer um plástico. Isso. Que era muito mais difícil. Eu pego um negócio que está todo misturado, eu vou fazendo toda a separação e faço um plástico bom. Agora, teoricamente, já tem um produto mais bem acabado, mas eu tenho que aprender a ter essa engenharia de pegar esse produto aqui e fazer uma engenharia mais focada para fazer a reciclagem e não mais do produto novo. Então, acho que as pequenas empresas poderia ter startups, criar para fazer essa melhoria significativa, para construir essa questão que eu te falei de logística mais otimizada, fazer uma avaliação mesmo. Outra coisa que acho que existem algumas ferramentas que são análise de ciclo de vida, né, que vai medindo tudo o impacto que um produto dá desde quando ele nasce até quando ele termina ou quando ele vai ser reciclado novamente. Então, você mede quanto que eu gastei, que eu produzi de carbono, quanto que eu consumi de matéria-prima, quanto foi de valor econômico, de mão de obra, e aí você faz toda essa contabilização. E eu acho que, primeiro, essas empresas melhores, tem empresas que podem mostrar essa questão de gestão, e para mostrar a gestão, são ferramentas que devem ser desenvolvidas para mostrar que quando você recicla, você pode trazer muito mais valor econômico. E a tecnologia caminhando juntos. E a tecnologia, com o tempo, ela tem a tendência a diminuir. Eu me lembro a primeira vez que eu vi uma TV de plasma, aquela uma 42 polegadas, a gente nem enxergava direito nela, mas ela estava naquela época por 40, 50 mil reais, acho que 20, 30 anos atrás. Hoje você pega mesmo a TV com uma qualidade muito melhor, maior, e você paga aí menos que um décimo do que você pagava. Então, acredito que a tecnologia
vai mudar. Mudou o mindset. Nosso mindset, assim, eu retiro da natureza e descarto. E a gente percebe que isso daí não vai funcionar mais. Então, essa mudança de mindset é super importante. Isso, porque quando a gente até, desculpa até te atrapalhar o pensamento, porque quando a gente fala assim, vou jogar fora, não existe o fora, né? Então, assim, então nós enquanto pessoas, né, e também enquanto empresa, a gente tem que pensar isso, né, que não existe o fora. Então, que a gente realmente tem que ter essa consciência, mas pode continuar aí, porque eu não queria perder essa... Não, eu acho que tem isso. E se a gente for ver assim, se a gente for lá ao longo da história, porque quando a gente começa a olhar de maneira mais holística, a gente vai entendendo algumas coisas. Existia um tempo que era a mãe natureza. A mãe natureza faz tudo, ela produz tudo, onde que a gente tinha a nossa agricultura de subsistência, era mais a vida no campo, a gente fazia caça. Então, a gente não modificava muitas coisas. Só que era uma vida assim que era a sobrevivência era muito difícil. Então, a gente lutava pela sobrevivência. E aí, depois, na hora que a gente entrou na era industrial, a gente começou a ter um certo domínio da natureza. A gente começou a mudar significativamente. A gente aumentou significativamente os meios de produção, melhorou a questão de transporte. Coisa a gente fala de rodovia, transporte, parece que é muito simples. Mas você imagina quem estava lá atrás, naquela época, que não existia estradas, não existia uma série de coisas que teve que ser construído. E aí isso permitiu o crescimento, porque melhorou significativamente a qualidade de vida das pessoas. Então veio o crescimento. Só que nós estamos num ponto agora que a gente está lutando a questão. E a nossa sobrevivência? Porque se nós não fizermos nada, nós estamos comprometendo significativamente a nossa sobrevivência. E aí que começa a entrar a questão do conceito circular. Eu quero manter o padrão de vida que eu tenho hoje, que é um padrão bom, comparado com o que eu tinha lá no começo dos séculos, né? E como a gente conseguir manter isso e garantir o equilíbrio, tudo que a Terra fornece, ter um equilíbrio e a quantidade de resíduos que ela consegue reabsorver. E aí entra o conceito de economia circular, que a gente começa a trabalhar em cima disso. Bom, eu acho que todas as perguntas, assim, que eu tinha mais dúvidas mesmo, eu já trouxe. Mas eu queria que você, dentro do teu contexto, do seu conhecimento, que você pudesse trazer mais informações para a gente. Eu trago. Então, tem uma coisa assim que eu sempre gosto de falar, que quando... Aliás, eu trouxe um livro aqui para você, tá? Que é o Paradoxo do Plástico. Não sei se você conhece. Obrigada. Que ele desmistifica muito essas questões do plástico. É do autor Chris DeHarmit. Quem quiser um livro, ele é gratuito, acho que os sindicatos estão produzindo, lá no Rio Grande do Sul está produzindo, acho que São Paulo produziu, aqui também vai ter, e aí acho que normalmente se paga somente o correio, deve ser na faixa de R$12, e é uma leitura muito interessante que desmistifica muitas coisas com relação ao plástico. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: qualquer produto que vocês pegarem aqui, você aí, qualquer coisa, ele vai ter 4 dimensões embalado dentro de um produto. Ele tem matéria-prima, ele tem energia, ele tem mão de obra e ele tem valor econômico, certo? Então, uma das grandes, vou dizer falácias, uma das grandes erros de concepção é que a gente imagina o seguinte: olha, eu prefiro o biodegradável porque o biodegradável vai ser mais sustentável do que um produto convencional. Isso não é, no meu ponto de vista, totalmente correto. Por quê? Para você fazer tanto um produto biodegradável quanto um produto convencional, você vai precisar de matéria-prima, energia, mão de obra e valor econômico. A água, você vai precisar de tudo isso. E o biodegradável, quando ele chega aqui, ele não desaparece, ele vai virar CO2 ou metano e resíduos, certo? Isso. E aí, o que aconteceu com o valor econômico? O que aconteceu com o valor, a energia que foi colocado, o trabalho e a mão de obra? A gente perdeu tudo isso. Enquanto que, se eu trabalho na questão de reciclagem, qualquer material ainda ele preservou a matéria, preservou a massa, preservou parte da energia, porque reciclar você vai gastar menos energia do que produzir o novo, ele tem um valor econômico e ele manteve ainda uma quantidade de trabalho dentro do produto. Então, a reciclagem ela é muito mais interessante do que eu pensar num biodegradável. Aonde cabe um biodegradável? Aonde que eu não consigo fazer coleta. Se eu não consigo coletar, se eu vou mandar, ou se o
custo de coleta. Não estou falando nem o custo econômico, o custo, o impacto toda a logística ela tem ela vai gerar um CO2 de transporte. Se esse custo for mais alto, então ali faz sentido eu produzir um produto biodegradável e ele integrar com a natureza. Então, agora, quando a gente está nos grandes centros, ele deixa de fazer sentido, porque os grandes centros ele tem a capacidade de ter essa logística para a recuperação de todos esses materiais. Eu posso trazer uma polêmica aqui para gente? Pode, lógico. Sacolinhas. Sacolinhas. As sacolinhas de supermercado. As sacolinhas de supermercado. As sacolinhas de supermercado, a gente roda bastante a análise de ciclo de vida, né? Então, a sacolinha, se você pegar o peso dela e o que ela carrega de produto, então nós estamos falando a poucas gramas, carrega mais de 6 quilos de produto. As sacolinhas, ela é meio emblemática porque ela tem o seguinte, você utiliza a sacolinha e depois essa sacolinha, ela é reutilizada quase 100% por uma segunda vez para transportar o lixo. Se você não tiver essa sacolinha, o que pode acontecer? Você vai ter que comprar um saco de lixo. E aí, se você for ver o peso total de um saco de lixo e o peso de uma sacolinha, a sacolinha vai carregar mais peso de lixo com uma menor quantidade de plástico. E uma outra coisa também, que aí é só vocês pegarem em casa, pega uma sacolinha de resíduos de vocês, aí a gente vai olhar assim, ela vai aparecer a sacolinha, olha, é plástico. Retire tudo que está dentro e pese. O plástico vai ter no máximo 15%, 16%. O resto são todos os outros materiais que estão indo para o aterro. Só que a sacolinha aparece. E a sacolinha a gente tem que cuidar também com algumas coisas que a gente tem visto. É a questão, se você tira a sacolinha, às vezes o pessoal de baixa renda, eles vão fazer o descarte aonde? Você pode, às vezes, querer melhorar, você acaba deixando que mais resíduos vai para a rua. E a terceira coisa, que se a gente tiver um sistema correto de gestão, todo o plástico que chega no aterro eu vou poder reaproveitá-lo. Então a sacolinha ela vai poder voltar a ser um filme novamente, não com a mesma qualidade, mas com uma qualidade menor, vai virar saco ou lonas pretas, ou na pior da situação, ela pode ser utilizada para gerar energia. Porque hoje, se você pegar 1 litro de gasolina e um quilo de gasolina e 1 quilo de plástico, a quantidade de energia incorporada nos dois são muito semelhantes. E aí, então, seria mais uma questão de tecnologias. Hoje, todas as sacolinhas de supermercado, elas podem voltar para a cadeia da reciclagem? Eu faço essa pergunta porque eu já vi, né, algumas, até associações de catadores que não querem recolher a sacolinha, né? Então, assim, por que tem essa questão dela não voltar dentro de alguns sistemas? Bom, tá tudo muito relacionado com o valor econômico. Então, por exemplo, uma sacolinha pesa muito pouco e a cooperativa vai vender isso por peso. É muito parecido com o isopor, né? O isopor também pesa muito pouco e aí então você tem que começar a ver algumas tecnologias. Muitas unidades de triagem hoje separa, que a gente chama de flexível, né? Não só a sacolinha, mas todos consegue separar, prensar e ser reutilizado, mas tem que ter uma quantidade muito grande. Então, se a gente for pensar com o tempo, a gente vai ter que trazer uma mecanização maior para as cooperativas. Talvez cooperativas com o tempo, isso é um assunto polêmico, mas as unidades acho que tem que crescerem com o tempo, porque a unidade pequena ela não vai conseguir ser competitiva, como acontece com qualquer indústria. Então, para crescer, para melhorar a rentabilidade, eu preciso trazer mais tecnologia. Para melhorar mais a tecnologia, eu tenho que ter mais volume. E aí você consegue estar fazendo isso e recuperando toda a sacolinha. Eu acho que para a gente partir esse sistema tem que ter um comprometimento de toda a cadeia, dos produtores de plástico, dos produtores dos transformadores, do poder público e, obviamente, de equipamentos para a gente conseguir fazer isso. Não é o caso do Brasil, mas lá fora você tem unidades que ela consegue processar de 40 a 50 toneladas de resíduos todos misturados e você vai separando, você separa o metal, separa o vidro, separa o plástico, separa todos os tipos de plástico, separa inclusive por tipo. Então vamos lá, separa as sacolinhas,
Aí separa o plástico, que basicamente nós chamamos lá um polietileno, um polipropileno. O leitor óptico ele consegue separar isso daí por tipo de plástico e por tipo de cor, numa quantidade muito grande. Então, do meu ponto de vista, nenhum país do mundo fica rico se ele não faz investimento em infraestrutura e tecnologia. Senão a gente fica compartilhando os resultados mais baixos, né? Isso. Eu até ia falar assim, que até as próprias empresas, né? As empresas que são o público-alvo do Sebrae, pode até procurar o Sebrae, porque nós auxiliamos em todo esse processo, né? Da questão da separação dos resíduos, né? A destinação, e deixar claro para os nossos empresários que, lembrando que tudo que sai como resíduo da sua empresa, ela teve um custo para entrar. Então, aquilo que é resíduo, ele um dia foi matéria-prima, então você está gastando duas vezes. Está gastando quando você pagou para entrar como matéria-prima, está gastando, né? Enquanto está processando, e depois está gastando novamente na hora de fazer uma destinação. Então, assim, quando a gente fala de economia circular, pensar no todo, no antes, né? Até como o Manuel falou, na questão, né, de trabalhar o design, né? O durante e o depois. E o Sebrae, ele pode apoiar com todas essas etapas, né, de uma pequena empresa. Então, pode procurar sempre a unidade do Sebrae mais próxima da sua empresa, que nós vamos auxiliar. Quer colocar mais alguma informação para a gente? Não, eu acho que é basicamente isso que a gente trabalhou. Fiquei bastante feliz de estarmos aqui, a gente poder conversar. E eu acho que, assim, muito importante mesmo, gente, todo mundo dar responsabilidade pela educação de descarte é de todos. Não dá para a gente jogar só para o governo, não dá para jogar só para as escolas ou só para as empresas. A gente tem que pensar isso como um todo. E pensando que a gente, quando está descartando erradamente, a gente não está somente prejudicando o meio ambiente. É aquilo que ele falou. Eu estou aumentando o custo da minha empresa, porque aquilo lá é uma fonte de matéria-prima e ela deveria ser reaproveitada dentro do seu processo. Exatamente. Então, quando a compra ela é feita de uma forma até mais eficaz, né, você tem um desperdício muito menor, né? E a questão econômica da sua empresa, ela não vai ser tão afetada se você não tem todo esse trabalho pensado, né? Isso. E para as pequenas empresas, como eu falei, eu acho que tem muito sentido começar a pensar, começar a acompanhar. Existem vários eventos gratuitos, vocês devem promover vários também, trazer o conceito de economia circular, né? E além da reciclagem, né? Não só a reciclagem, mas quais modelos de negócio que eu posso criar para valorizar a economia circular. E aí eu acho que o pessoal vai estar bem servido vindo aqui no Sebrae, que eles vão conseguir ajudar bastante. Com certeza. Manuel, muito obrigado por esse bate-papo, fico muito feliz. E assim, você está convidado para vir outras vezes para a gente falar novamente sobre outros assuntos. Então tá bom, eu agradeço ao público também que nos acompanha. Obrigado, Célia. Tá joia.